uma vez estamos juntos aqui e agora para uma sessão de stand-up. Olha só, estou aqui com o Jefferson Pedroso, estou com o Douglas Camilo. Verdade que nós vamos fazer o stand-up aqui? Vamos, você tem que fazer as pessoas sorrirem para ficar mais descontraída e gerar resultado com isso, né? Chega de pressão sobre o trabalho. Chega, gente, não é, Jefferson? O povo tá tudo aí cansado, final de ano chegando, vamos descontrair. Até porque dizem que quando a gente sorri, a gente economiza os músculos da face, né? Cara fechada gasta mais musculatura e tônus. Vamos sorrir, até por uma questão de economia. Sim. Bom demais, né, gente? Brincadeirinha no stand-up aqui não. Mas só que o negócio fica bom pra gente fazer. Tô aqui com 2 feras da comunicação. Fico até pequenininha perto deles, Oxi. porque os caras são demais. Agora, é sobre comunicação que nós vamos falar. Comunicação para você que quer um lugar no mercado de trabalho. Você quer um trabalho, quer ganhar bem, quer ser valorizado? A gente vai falar sobre isso agora. E Jefferson, você é especialista na comunicação. Douglas, Headhunter, é um nome chique, né? Dá uma skill. Viu só? Tudo em inglês, né, Rosana? Eu tô aqui com os feras, é isso. Mas a gente sabe que nós estamos agora num momento que o comércio, tá todo mundo se animando. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho meio pós-pandemia, não acabou, mas vamos ser objetivos. Vamos declarar otimistas, que já é um bom começo. Vamos declarar, Acabou. vamos profetizar. Isso. Acabou, pós-pandemia, né? E as pessoas já estão se preparando para o Natal, vem Copa do Mundo, tá todo mundo aí pensando nos comes e bebes. Na verdade, a gente já começou a Copa do Mundo, né? Já começou e tá todo mundo agora querendo contratar para restaurantes, os pubs, o comércio em geral. E as pessoas vão conseguir se colocar no mercado de trabalho? Será que tem aquele problema ainda que tantas pessoas ficam desempregadas por tanto tempo? Isso ainda persiste, Jefferson? Porque parece que a necessidade no mercado existe, né? No mercado de trabalho. E vai aumentar, está aumentando, já aumentou. Então, aquele desempregado profissional que fica meses desempregado, só no auxílio, isso aí tem vida curta, né? Ainda existe. Como que tá essa situação? Na verdade, eu gosto de... Bom, obrigado pelo convite, né? É muito bom estar aqui contigo. É muito bom rever amigos aqui também. E se nós pudermos colaborar um pouquinho, trocar ideias aqui a respeito desse tema, eu acho que vai ser até a muito pergunta produtivo. é mesmo para você, Douglas, né? Então eu vou passar a bola, né? Olha que legal. Não, você fala aí e depois passa para ele. Veja, hoje, o bom da necessidade é que ela não dá direito de escolha. E hoje muitas pessoas se veem justamente numa necessidade, numa possibilidade de recolocação profissional ou até mesmo de empreender, né? Então, a crise ela vem para separar os profissionais dos amadores. Muito bem. E com a chegada de um calendário tão oportuno, né? Copa do Mundo, fim de ano e tudo que promete para 2023, sem dúvida nenhuma, as pessoas que estiverem melhores qualificadas e puder fazer uma entrega, identificar o que eu sou bom. Bacana? Você falou assim, olha, pubs, restaurantes, bares, tem muito a ver com atendimento ao cliente, né? E aí vai cair... O próprio comércio, né? É Isso. atendimento àquela coisa do varejo, né? Isso, de relacionar com pessoas, né? Então, uma das competências indispensáveis e necessárias para essa demanda, sem dúvida, é a capacidade de comunicar, de falar com as pessoas. Eu imagino e entendo. A comunicação sempre foi importante, agora ela é fundamental. E se a pessoa está pensando, como que eu faço e tal? A partir de uma boa comunicação, claro, onde você vai entregar a sua experiência, a sua vivência, e vai saber se aquilo que o empresário, o empreendedor, o gerador de empregos procura, você tem para entregar. Se essas duas forças se encontrarem, eu acho que dá muito certo. Falou aí o especialista em comunicação, mas eu acho interessante isso aí, porque a pessoa tem que saber se colocar, porque às vezes ela é uma pessoa extremamente talentosa, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje ter talento é saber se comunicar, né? É um talento, não basta conhecer. Hoje a pessoa precisa, não basta ser inteligente, ela tem que ter inteligência emocional, saber se relacionar, né? E saber se comunicar, porque a pessoa pode ser muito inteligente, mas se não tem a habilidade da comunicação, como que vai fazer venda, não é, Douglas? Exatamente. E uma coisa interessante que o Jefferson fala, eu gostei das palavras que ele usa, como competência, né? Quando a gente fala em
questão de se vender para o mercado de trabalho, essa competência a gente chama de articulador dentro de uma teoria do Dr. Roberto Coda, que é o método Maré. Então, articulador. Então, é aquele que consegue criar conexões entre as pessoas e usa muito do recurso da comunicação. Quando a gente fala em trabalho, as pessoas elas precisam sim se vender. E existe uma falsa modéstia que os outros dizem assim, mas é difícil falar de mim. Falar do outro é legal, né? É fofoca, né? Olhar para fora e detonar o outro é moleza. Agora, uma pergunta básica. Quais são as suas competências? O que você é bom? É uma pergunta muito simples. Então, É simples, mas é uma das mais difíceis de ser de serem respondidas. Por quê? Porque a questão da autoestima fragilizada, vai, não sei o que e tal. Ai, sou coitadinho. Esse vitimismo, Jefferson, Rose, tá acabando, cara. Isso tem que acabar. Ou você sabe ou você não sabe. Se não sabe, vamos treinar. Não quero. Então não serve para caminhar com a gente. Então, quando a gente fala de competência, de comunicação, ela é principal por uma boa venda. Uma boa venda numa recolocação. Mas só a comunicação em si, se não tiver a capacidade profunda da entrega, depois vem aquela questão de, cara, só foi fachada. E aí, não se mantém. Não se mantém. Não que é outro, exatamente. Que aí vai precisar de outras competências também para complementar. Eu diria que é um bom cartão de visitas, mas é justamente isso que foi colocado aqui. Não adianta só falar. Há uma diferença entre falar muito e comunicar bem. No passado, o conceito que tinha, quando você encontrava uma pessoa que falava muito, você falava, nossa, esse cara pode ser um bom vendedor. Uhum. É verdade, porque ele é falante, ele fala muito. Isso. Hoje, muito mais importante que a oratória é a escutatória. Que é onde eu vou identificar a necessidade Sério, que legal! E aí são as vendas consultivas. Exatamente isso. É inverter, né? Não é mais o vendedor, mas é o espírito do comprador. E é o especialista, aquele cara que entende, ele consegue identificar. Porque muitas vezes... Tá? Muitas vezes o cliente ele tem uma necessidade que ele não sabe traduzir isso. E o especialista, eu acho que é esse o caminho, né? Ele consegue identificar isso, porque ele é o especialista, ok? Ele é o especialista. Ele consegue identificar isso e apresentar as oportunidades. Fala assim, olha, porque você precisa, eu tenho essa possibilidade, ela funciona assim, assado, cozido e frito, por X valor, X tempo, e essa daqui é um pouco diferente. E aí a pessoa fala, poxa, é isso mesmo. Porque às vezes as pessoas não conseguem traduzir, expressar qual é a real necessidade dela. Quando eu me deparo com um especialista e ele vai fazer essa leitura, isso fica muito mais fácil. Peter Drucker, acho que é Peter ele, Drucker. né? Ele fala sobre que o bom marqueteiro, né, é aquela pessoa que sabe antecipar a necessidade do cliente, né? Eu acho interessante isso. Então, traduzir. Claro, e depois até antecipar. Você veja só, vamos pegar esse gancho do Peter Drucker dentro da sua fala, né? Vamos pegar o McDonald's, por exemplo. Se o McDonald's viesse e fizesse uma pesquisa de mercado, o que o brasileiro gosta de comer? Seria a maior franquia de arroz e feijão do mundo. O que ele fez? Pior, né? Então, como ele é um especialista, ele veio e despertou a necessidade, desejo, consumo, essa coisa toda, e é essa rede incrível, ok? Pois é. Então, é justamente essa ideia do marqueteiro. Agora, voltando justamente para a pergunta inicial, né? Você vê que a comunicação é muito ampla, né? As pessoas que estão hoje diante de uma necessidade nata de trabalhar, de fazer, buscar resultados, se ela consegue entender e responder essa pergunta inicial, no que você é bom? O que você sabe fazer? E aí tem a ver com autoconhecimento, né? Porque aí vai partir para essa venda de si mesmo. E da autoestima, né? É a capacidade. Eu digo que é o momento autoconhecimento, autoestima e autoconfiança. Então tem que combinar essas três coisas. Vem cá, eu me conheço, eu sei quais são as minhas competências, dá para mensurar hoje, dá para descobrir isso, quais são as principais competências. Segundo, como está a minha autoestima? Eu me sinto seguro, eu não me sinto seguro? Eu consigo agora ou não? Mesmo fragilizado, precisa ir. Eu não posso ficar esperando o momento ideal. Quantas vezes eu e você, como empresário, empreendedor, homem de negócio, não está bem, mas você precisa ir, porque você não gera renda, você não gera resultado, você não gera venda. Então, eu digo sempre que esse momento autoconhecimento, autoconfiança, né, e a autoestima muito bem aliada. Então, se eu tenho confiança, eu vou me posicionar bem. Uma área que não precisa de tanta comunicação verbalizada é na área da tecnologia. A área da tecnologia é uma das áreas que mais remuneram hoje, uma crescente, falta mão de obra, garotos aí de 19, 20 anos ganham muito bem. E Maringá é referência nesse segmento. Não cresce mais porque Maringá falta é gente, polo. Maringá é polo. E Maringá está exportando muita gente
para o exterior também, porque com o trabalho home office, Sim. os programadores, sabe os nerds, é a vez dos nerds agora, né? O olha mundo só. são dos nerds, que era o que a NET já falava antes, né? Então, esse não exige comunicação verbal, mas sim a capacidade de compreender e desenvolver. Só que aí, para aquele que é um bom comunicador, existe aquele que faz a negociação entre a necessidade do cliente e o desenvolvedor. Essa interface aí. Isso é interessante. E eu percebo que o bom comunicador, né, esse que faz essa tradução, essa leitura e essa entrega, é na maioria das profissões, não é? Todas precisam. Gente, na maioria. Da agulha ao foguete, você vai precisar de alguém que faça essa... Sabe, você tem que saber se colocar, você tem que fazer um network, você tem que ter política, jogo de cintura. E isso é na maioria. Aquele profissional que fala, não, eu sou Deus. Ninguém... Não, gente, acho que isso acabou, né? Eu acho que a pessoa tem que saber se transitar. Até porque, embora essa área, por exemplo, de TI, que é muito grande na nossa região, no mundo todo, mas nós não podemos desconsiderar o relacionamento. Relacionamento. Essa pessoa que tem um bom relacionamento, uma percepção de, poxa, aqui é uma oportunidade, e aí eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe. Eu tenho relacionamentos. Eu estou conectado com quem sabe, mas tem outros saberes. Isso é importante. Isso tem um valor financeiro muito alto, porque é saber conectar. É como se fosse o corretor. Corretor de alguma coisa. Alguém tem um terreno, alguém tem dinheiro, alguém tem uma casa, alguém tem um carro. E aquele que vai consegue... ser a ponte. É a ponte. Mediação. Essa conexão tem valor. Isso é uma prestação de serviço de alto valor, entende? Porque ele filtra bastante coisa. Então, se você pegar aqui, na nossa região, os prédios de alto padrão, não é? Sim. Você vê essa questão de decoração tá em alta, tudo isso precisa ouvir a quantidade de detalhes, traduzir isso, criar um projeto e apresentar. E aí sim vem a negociação de valores. Então, esse negócio de simplesmente falar não é a venda em si. A venda em si é o que o cliente quer. Essa sensibilidade por pessoas contribui muito para a questão da comunicação, para gerar fechamentos, gerar negócio, gerar renda e prosperidade. Você acha que essa questão dessa sensibilidade, esse feeling, isso aí ajuda o profissional nessa briga com a tecnologia, no que diz, não, a tecnologia vai substituir a maioria dos profissionais? Não vai substituir. Não substitui, porque esse feeling, essa pegada, essa sacada, não é muito, assim, do ser humano? Você quer ver? Exatamente, você deu o gancho agora, tá? O grande diferencial nas profissões é fazer do ser humano. Que é essa coisa que a gente faz. Quando a gente se recolhe, chegamos aqui no estúdio e a gente se encontra, poxa, que bacana. A gente fez aqui, de onde eu conheço? Só teve se reconhece, isso, né? reconecta. Como é que você tá? Faz tempo isso é muito, isso a máquina não faz. Exatamente. É isso que eu falo, o calor, essa faz. coisa, o calor humano, essa situação da humanidade nossa, nada Só que o ser humano, a maioria das pessoas estão robotizadas. Elas estão abrindo mão dessas conexões, ok? E elas não conseguem traduzir essas informações, essas emoções. E aí quando você encontra alguém que é capaz de fazer isso, essa pessoa tem um diferencial competitivo. Você fala, nossa, que cara bacana. Gente boa, você quer ficar mais tempo na presença daquela pessoa. Não tem pessoa assim que você passaria a tarde conversando com ela? E ela sempre tem algo bom para compor, te escuta e é feita uma troca? Isso é fundamental. Coisa boa. Agora eu quero lançar uma pergunta para os dois, né? Eu percebo, posso estar muito errado, pelo que a gente até chegou conversando assim, e em off, né? Mas eu penso que parece que existe pouco ser humano, material humano, poucas pessoas preparadas e boas para ocuparem os locais de trabalho. Isso é fato. Preparação, sim. Você está entendendo? Porque eu vejo que falta mão de obra. Mas não é só preparação, de know-how, de estudo disso. É gente que quer trabalhar. Porque, olha, eu tenho um monte de amigos que falam, eu tenho um restaurante, eu tenho um buffet. Posso te dar um dado? Eu vou te dar um dado. Não, mas peraí, deixa eu só fechar isso aqui. Que fala assim, gente, a menina veio trabalhar aqui pra mim, no meio da noite estava lá no celular e falou, tô indo embora. Como você tá indo embora? Você não veio pra trabalhar pra servir os clientes? Não, mas é que preciso ir embora, aconteceu um problema, tô indo embora. Daí a pessoa chega, você tá precisando de alguém pra trabalhar? Tô. Quanto é o salário? Gente, a pessoa quer saber e não tem responsabilidade, não tem comprometimento e acha que está trabalhando demais. A minha ideia é que as pessoas querem ganhar muito, trabalhar pouco.
Tô errada? Tá. Vamos lá, vamos ver. Não existe certo e errado esse ponto de vista, tá? Vamos falar da nossa região aqui, tá bom? Onde nós estamos inseridos. Maringá é uma cidade com uma capacidade de investimento, por exemplo. Sabia que Maringá pode ter mais shopping centers? Ela tem área para ter mais shopping center, ela tem potenciais investidores para ter mais shopping center. E por que não tem? Exatamente porque não tem a mão de obra qualificada para atender essas demandas. Não dá para investir. Quem é que vai trabalhar? Falta mão de obra, falta quem vai lá, põe a mão na massa, né? Isso. Não só põe a mão na massa, conheça a massa, queira sujar a mão. Aí vamos pegar essa analogia toda da massa. Porque isso também, de querer sujar a mão, né? Eu acho que está faltando gente para fazer serviço, né? E a prestação de serviço está ficando valorosa, né? Sim, deixa o Jefferson concluir, já dou meu... Então, veja só. Então, quando você está diante de um mercado que tem várias possibilidades, mas aí você não encontra pessoas qualificadas ou, mais do que isso, pessoas comprometidas, que é a menina que pega o telefone, eu vou embora, estou em crise, ele me bloqueou não sei aonde, começa a chorar. E tá largando o dono do restaurante sozinho. Aí o que acontece? Você começa a identificar novas oportunidades, por isso que Maringá é uma cidade absurdamente acolhedora. Não raro você entrar num aplicativo, cara, de onde? Eu sou do outro lado do Brasil. Eu vim estudar, eu vim fazer. É uma cidade que está crescendo e está recebendo pessoas que estão mais dispostas a fazer aquilo que os que estavam aqui não querem fazer, tá? E aí, essas mesmas pessoas que abriram mão, não tiveram esse comprometimento, vão dizer assim, mas não tem emprego, não tem oportunidade, ninguém contrata, e etc e tal. Antes de passar a bola adiante, é preciso também reconhecer o bom profissional, tá? E não é com tapinha nas costas que a gente reconhece bons profissionais, e remunerar esse bom profissional. Porque eu vou garimpar, ter uma oportunidade. Não dá só para fazer, olha, senta aqui e faz esse aqui o teu. Será que essa pessoa foi treinada? Será que ela foi qualificada? Será que entregaram para ela o que ela tem que fazer, começo, meio e fim? Ou só ela passou por uma breve entrevista e falou assim, começa amanhã? Acho que o problema é encontrar o bom profissional. Respondendo agora isso daí, tá correta essa colocação. Você falou da menina que não sei o que e saiu tal, não é? Isso é problema de processo seletivo, é metodologia para escolher as pessoas. Para identificar um profissional, existe um afunilamento. As pessoas são demitidas por problemas comportamentais. Depois, equilíbrio e maturidade emocional. E a gente vai aprofundando para vivência, inteligência emocional, competências, temperamento, avaliação psicológica e avaliação prática. Mas qual empresário que tem esse tempo? Porque ele deixa tudo para urgência. Vai chegar agora as promoções de final do ano, precisa de vendedor. Precisa de vendedor bom, estoquista rápido, né? Precisa de zeladora caprichosa. E aí, essa urgência leva a contratar errado. Contrata errado, vem esse tipo de problema. Segundo, você falou que remuneração justa. Lógico que tem trabalhadores, mas vamos lá. Tem que trabalhar à noite, tem que cortar, preparar, cozinhar, fritar, né? Então, essas profissões que são manuais, de agilidade, em qualquer tipo de atendimento, né? Pensa em um shopping, na praça de alimentação, tem lá 200 pedidos. Né? Esse profissional tem que ter um valor. Não adianta, eu falava há pouco... Tem que ser bem remunerado. Bem remunerado. Vamos lá, a minha esposa, quando tem que fazer almoço em casa, ela perde muito mais tempo. Ela não perde, ela investe. Ela tem que ir no mercado, ela tem que fazer uma pequena compra, ela tem que preparar, ela tem que cozinhar, né? Para a gente poder comer em casa. Quando a gente come fora, a gente acaba gastando uma média de 25 a 30 reais por pessoa. Né? São uma família de 4, faz a conta, quanto que isso dá. Agora, vem cá, o tempo dela focado no trabalho, ela consegue gerar muito mais renda do que ela fazer aquilo. Então, uma pessoa para substituir isso, eu tenho que pagar no mínimo 2.500, 3.000 reais para uma profissional fazer esse trabalho, que a gente poderia chamar de um trabalho doméstico. E na empresa? Um auxiliar de cozinha, um cozinheiro, um garçom para atender bem, para ajudar a bater as metas de venda, né? Influenciar a compra da sobremesa. Porque o garçom não é um tirador de pedido. Exatamente. Ele é um vendedor. Exatamente. E ele tem que explicar o prato agora, né? Claro, ele tem que explicar. Tem que ser um especialista. Né? Então, esse tipo de situação, Rose, não é mais a falta de mão de obra. Não existe esses milhões de desempregados que falam, acabou. O que existe é uma crença ainda de empresários que fala que funcionário não presta, não dá certo, que aí eu chamo isso de julgamentos e preconceitos. Existe sim uma metodologia de avaliar essas pessoas, uma profundidade para entender o que a pessoa deseja, o que ela quer, o que ela é capaz de fazer. Agora, eu remunero corretamente? Se eu não remunero de uma forma justa, eu não vou atrair pessoas. Até porque se eu não remunero de forma justa, sabe o que a sua empresa vai virar? Ela vai ser um lugar de passagem, onde você vai treinar esse cara, fazer todos esses processos que você descreveu aqui. A hora que ele ficar bom, aí vem um concorrente, uma outra oportunidade, por 100, 200 reais leva esse cara embora.
Aí não para ninguém aqui. Você sabe, Tem empresas que são verdadeiras. Eu já disse isso para alguns colegas. Cara, você é uma escola aqui? Porque ele não sabe. Aí ele vem e aprende tudo. Quando ele fica bom, ele vai embora. E a sensação do empresário é que o funcionário foi ingrato. Não, ele foi ganhar um pouco mais. E se ele colocar na cabeça dele que ele tá lá, do modelo dele é pra treinar os outros mesmo, então fica feliz. Se o cara trabalhar 1 mês, 2 meses, tá pronto. certo. Né? Ele não reclama mais. Tipo, o sol é quente. Ok, então todo dia eu vou ter que encarar esse sol. Agora fica, seu sol me queima. Cara, se eu não preparo nada para me proteger, a empresa que não remunera, a empresa que não tem plano de carreira, que ela não deixa claro, qualquer coisa, Jefferson, eu vou te pagar mais. Cara, não funciona. Você vai entrar ganhando 2 e se você bater essa meta, você vai ganhar 3. Isso funciona. Essa clareza do desafio. O que frustra o trabalhador é qualquer coisa. Aí passa o tempo, não volta a conversar mais sobre a remuneração e eu vou fugir dele. Porque na venda da vaga, eu disse para ele que eu ia pagar 3. E ele trabalhou para conquistar o 3. E aí eu não falo mais com ele, eu começo a evitar. Aí esfria o relacionamento. E aí o colaborador se frustra. Eu falo, sabe de uma coisa? Eu vou procurar outra coisa. Esse cara não cumpriu com a palavra que ele disse. E mais do que isso, ele vai gerar um clima interno, porque em algum momento vem um outro funcionário novo, cheio de entusiasmo, e fala, para de ser bobo, vai azedar rapaz. Aqui o negócio é o seguinte, ele no mínimo falou isso para você na entrevista. Falou, eu tô aqui, até hoje nada. Aí isso já gera uma rádio corredor ali. Mas eu não sei, me parece um pouco assim que falta um pouco, sabe, de pessoas, porque eu não sei se a nova geração ela está sendo mais descomprometida e não quer tanto, isso aí é muito esforço, eu quero ser feliz, isso aí não me deixa feliz, eu quero ganhar bem. Eles querem muito mais do que entregam. Esses vão ficar fora do mercado durante um tempo. Vamos lá. Porque existe isso na juventude, não tem? Existe, mas esse vai ficar fora. Esse ainda tem que, como diz um amigo meu, tem que se ferrar um pouco na vida para poder dar valor. Agora, vamos lá. O que o empresário quer? Ele quer eficiência, maturidade e resultado. Quem quer? É os 40 a mais. É os 50 a mais. Então, tem cliente, Jefferson, que fala assim, não, mas eu quero até 40 e poucos. Eu falo, cara, deixa isso aberto. Tem gente de 60 anos, 70 anos que gera resultado. É verdade. Então, para com esse negócio do jovem. Pra quê? E quanto tempo eu preciso do profissional? Então, se eu tenho um profissional de performance, ele trabalha comigo 3 anos, a minha empresa prospera. Não importa se ele tem 55, 57, 60 anos. Alta influência, alto relacionamento, disciplina. Porque essa juventude nossa está tendo uma certa dificuldade para para trabalhar, não é? É uma geração, a geração McDonald's, né? A geração Coca-Cola, diferente de nós. Nós somos de uma geração que pega o boi no laço. Então, essa questão de discriminar... Pega no chifre. Essa questão... Essa questão dos 50 a mais, Rose, a gente pode falar um dia e trazer gente de 50 a mais que gera resultado. Então eu tenho cliente que eu confronto, eu falo, amigão, você vai abrir aí, deixa livre isso daí. Não olha a idade, olha a competência, olha a estrutura física, a disposição física, né? Essa questão, outra coisa que é uma crença é tempo. Para pouco tempo. Mas vem cá, você verificou a empresa que ele trabalhou? Deve ter um clima organizacional terrível, uma liderança ruim, tóxica. O cara não para, ninguém quer ficar trabalhando num ambiente que é ruim. Então não julgar a pessoa porque trabalhou 3 meses, 4 meses de um lugar. Isso aí é um preconceito... por competência mesmo, né? E tem o outro lado disso também, né? Tem empresas que ainda têm a mentalidade, aquela mentalidade antiga, que vai promover por tempo de trabalho. Ou seja, depois de 5 anos... tem isso ainda? Hoje, só que hoje é por competência. O que acontece? Chega um cara de 25, 30 anos, tem competência... Gerou, entregou? Entregou, subiu. E aí o que acontece? Em grandes empresas tem um conflito. Por quê? Porque tem um funcionário lá de 20 anos que está fazendo sempre a mesma coisa e chega um cara agora com 2, 3 anos, já fez a entrega e aí que esse é promovido e o cara que está há tempo, mas não é que você não é reconhecido, é que ele conseguiu fazer uma entrega melhor. E só para fechar, quando você falava dos 50 a mais, porque a ideia que algumas empresas têm, porque o cara que tem 50 anos hoje, a pessoa que tem 50 anos hoje, ela está ativa, ela está conectada, ela está com muita experiência. Lá no passado, quando você tinha 50 anos, ele já estava... Hoje não, tá hoje está totalmente... Né? Isso, já queria ir lá para a chacrinha, aposentar, largar os bets. Hoje, essa pessoa está com plena produtividade. Verdade. E isso precisa ser reaproveitado, porque tem uma expertise, uma sabedoria, uma inteligência... Lembra da inteligência emocional que você falou ali? Tem aquele filme O Estagiário, você já viu? Show. O cara, né, Robert De Niro, Robert De Niro. Então, ele é bem um exemplo clássico. E quando ele chegou?
Lembra quando ele chegou? Teve que fazer um vídeo, teve que se posicionar, teve que enfrentar uma cultura diferente, ele vai tirando o blazer, a pasta, ele começa a evoluir, ele se adequa aparentemente com o ambiente, mas a essência tá lá, a sabedoria, e aí a promoção acaba acontecendo naturalmente, né? Muito bacana, né? Ai, gente, nosso tempo acabou. Sério? Eu quero que vocês deixem um contato aí e vamos voltar para um outro bate-papo, com certeza. Seu contato para quem nos assiste. Olha, uma dica para você que procura trabalho, acessa aí perfilmyskills.com, tem a área lá de oportunidades, você vai identificar diversas empresas no Brasil, você consegue fazer o filtro por localização, estrutura, benefícios e tudo mais, e você marca a profissão. Você criando o seu perfil MySkills, você faz o download do seu PDF se você precisar. Então, o meu contato, Rose, fica aí, perfilmyskills.com. Legal. Jefferson, especialista na comunicação. Exatamente. Se você tem, né, e quem não tem, né, 60% das pessoas têm uma limitação, dificuldade de falar para o seu público. Não é em público, palestra, essa coisa. Não, para o seu público, para o seu cliente, para o seu colaborador. Como se vender, como se posicionar. Isso, como vender um projeto, uma ideia, né? O que eu faço? Justamente isso, né? Já faço há muito tempo isso, né? Desenvolver e expandir essa habilidade, porque comunicação não é um dom, é uma habilidade que qualquer um pode aprender. Pedroso Treinamentos é o meu Instagram. Lá já tem um pouco de material, você vai ter uma noção do meu trabalho. Me manda uma mensagem e juntos a gente pode fazer bem mais. Bom demais. Vocês são convidados para um novo stand-up. Obrigada, gente. Um abraço. Fechou, tchau, tchau. Obrigada pela audiência. Beijo, fiquem com Deus. Olha só o que eu recebi da Personal Vision. Gente, tô louca pra ver. Esse óculos é lindo. Ai, é lindo. Olha, super combina comigo, não é? Vermelho. Adoro lentes grandes, armações grandes, né? Amo mesmo. Personal Vision é aquele serviço de ótica que vai até você. Eles levam a armação para você escolher e fazem o óculos que você precisar. O meu é um óculos de grau. Personal Vision tem vários modelos para você escolher. Faça contato. Personal Vision. Tem o Instagram e o WhatsApp que está aí na sua tela. Que bonita, né? Personal Vision vai até você.